eu sou rica, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E se eu te disser que esta igreja está entre nós? Esse é o nosso assunto de hoje, e eu peço a você que fique até o final desse vídeo, que você vai ver coisas aqui hoje tremendas, difíceis, duras, mas necessárias. Por isso eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações, dê o joinha ou o dislike se você não gostou, comente alguma coisa no vídeo, isso é muito importante. Vamos ajudar a levar esta mensagem a mais pessoas. Os olhos precisam ser abertos. E só a palavra de Deus verdadeira pode abrir os olhos das pessoas que estão presas em seitas religiosas. Meus irmãos, o entendimento acerca das 7 cartas de Apocalipse são 2, talvez até mais. Mas 2 são os principais. Que aquelas 7 cartas são cartas históricas para igrejas que existiam naquela época, apenas isso. E uma segunda linha, a dispensacionalista, que é a linha predominante no Brasil, acredita que aquelas 7 cartas, apesar de serem cartas históricas, elas são cartas proféticas que iam relatar a história da igreja através dos séculos. E de acordo com a teologia dispensacionalista, a última igreja que estaria presente seria a igreja de Laodiceia. Então, a nossa reflexão será em cima dessa segunda linha. Não entraremos aqui no mérito, qual que está certo ou errada, qual que eu creio ou não, mas nós comentaremos uma vez que durante toda a história da minha vida cristã, eu fui seguidor dessa linha dispensacionalista. A seita a qual eu fiz parte, os irmãos sabem que eu fiz parte da seita ICM, Igreja Cristã Maranata, foram 22 anos da minha vida, e ali sempre se pregou que as 7 cartas se trata de um momento profético da igreja. Dito isso, nós estudando Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 ao 22, e fazendo uma comparação com tudo que eu vivi e eu conheço ali naquela instituição, nós chegamos a uma conclusão que realmente existe no nosso meio a igreja de Laodiceia presente. E digo isso de uma forma literal, mesmo que a carta não seja profética, mesmo que a linha que entenda que a carta é apenas histórica, mas as características de Laodiceia estão muito presentes nesta hora. E eu poderia dizer que elas estão ligadas ao que Jesus falou. Jesus disse que no fim dos tempos o amor se esfriaria. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela não tem amor. Ela não tem amor próprio e ela não tem amor a Deus, ela não tem amor às almas. É uma igreja fria, é uma igreja calculista, é uma igreja interesseira, é uma igreja que não tem nada do Espírito Santo. E a outra passagem que Jesus disse, ele faz uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? É interessante, meus irmãos, quando eu vejo os grupos que se levantam e dizem que estão vivendo um grande avivamento nesta hora, porque Jesus está para voltar. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar que os últimos dias seriam dias difíceis, dias onde os homens teriam comichão nos ouvidos, que não suportariam a sã doutrina, dias em que a fé estaria escassa. Então eu não vejo como boa coisa todo esse movimento evangélico, gospel, que está aí tomando conta do mundo, como se fosse a coisa mais especial do momento. Não, isso nos amedronta, porque nós vemos hoje instituições que estão cheias, mas que infelizmente estão vazias do Espírito Santo. E não falamos isso com alegria, nós falamos justamente porque a Bíblia diz: conhecereis as árvores pelo fruto. Onde estão o fruto nessas instituições, onde valorizam tudo, valorizam templos, valorizam dízimos, valorizam aparências, valorizam aquilo que é exterior, mas o interior está corrompido. Mas é justamente o que Jesus disse: porventura vai achar fé? Vai achar muitas religiões, diversas, inclusive cristãs, mas onde está a fé verdadeira?
E não é diferente, meus irmãos, na instituição a qual eu vivi. É muito triste nós falarmos isso, e eu digo aqui que essas características, com certeza, elas são de todas as seitas religiosas. Não são apenas da instituição a qual eu fiz parte, não apenas da ICM, mas abrange outras seitas. Mas vamos falar daquilo que nós conhecemos. Porque, veja bem, o texto começa no versículo 14, e eu quero fazer essa leitura sistemática com você, você acompanha aí no quadro, diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero focar aqui onde Jesus disse que a testemunha fiel e verdadeira. Meus irmãos, nada está encoberto aos olhos de Deus. A Bíblia chega a dizer que nada que está oculto que um dia não há de ser revelado. E isso tem acontecido naquela instituição. É muito triste quando nós começamos a descortinar os enganos que estão ali e a verdade começa a aparecer. Querer enganar a Deus, meus irmãos, é o maior equívoco que um homem pode ter, porque o homem só engana a si mesmo. Nós não enganamos a Deus. Eu posso ter aqui uma aparência de santo, mas só Deus conhece o verdadeiro coração do homem. Por isso que eu sempre digo que o céu vai ser uma surpresa muito grande. O céu tem 3 surpresas que eu sei que alguns não vão concordar com o que eu digo aqui, mas eu entendo que o céu terão 3 surpresas. A primeira, eu entendo que será a chegada minha, eu reconhecer que eu não sou digno de estar lá. Meus irmãos, meu Deus, ai de mim se não fosse a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Quem sou eu para dizer que eu sou bom, que eu sou capaz, que eu pertenço a grupo A ou B e por isso eu sou bom? Quem sou eu para dizer porque eu faço jejum, eu faço oração, eu sou bom? Não. A surpresa de chegar ali e dizer: Senhor, Tu és tudo. Realmente o Senhor operou grande maravilha, porque conseguiu salvar um pecador como eu. A segunda surpresa, meus irmãos, será nós olharmos para alguém lá e perguntar: mas olha, eu te conheço, você não era tão religioso lá na terra, eu não via você todo domingo na igreja, eu não via você na escola bíblica dominical. Sim. Vai ser uma surpresa, porque as pessoas estão pensando que o céu é local de religiosos, e não é. Meus irmãos, o salvo em Cristo, somente Cristo conhece. E nós só podemos ter um vislumbre de quem é salvo pelas obras. Não é por pertencer a uma religião, não é por estar na igreja todo domingo, não é por dizer que é evangélico ou pentecostal, não é por dizer que, Senhor, eu profetizo, eu oro, as pessoas são curadas. A Bíblia nos dá margem para entender isso com clareza. Conhecereis a árvore pelo fruto. E as pessoas hoje não estão olhando o fruto, as pessoas estão olhando as folhas. É bonito, tem tempos bonitos, tem palavras bonitas, é de Deus. Não, meus irmãos, não se enganem, o céu vai ser uma surpresa. E a terceira surpresa, muito desagradável, vai ser você olhar: cadê aquele homem, aquele pastor, aquele irmão? Era tão religioso, pregava bonito, orava bonito na igreja. Onde ele está? Não está aqui. Porque ouvirão as palavras: eu não vos conheço. Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa. Eu não conheço, eu não vos conheço. Então o céu terá essas 3 surpresas. É lógico, irmãos, nós estamos aqui conjecturando dentro do que a palavra de Deus nos permite. E a carta de Laodiceia nos dá esse vislumbre. O Senhor olha para esta igreja e fala: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Meus irmãos, podem negar o que nós estamos pregando aqui hoje. Eu vejo pessoas que entram, às vezes, no canal e entram nos amaldiçoando, falando palavras tão duras, querendo dizer que nós vamos pagar o preço porque nós estamos tocando na obra de Deus. Podem até negar o que eu estou falando agora, o que outros irmãos que abriram os olhos estão falando, mas não poderão negar o que o Senhor está vendo, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Não adianta pensar que vai enganar Deus, que vai chegar na frente do púlpito e dizer: olha, o Senhor revelou para esta obra, sabendo que copiou isso de um livro, sabendo que copiou isso da internet, sabendo que copiou isso de outra seita religiosa. A quem vocês estão enganando? Os adeptos? Não. Quem está sendo enganado são aqueles que promovem o engano, porque ninguém vai enganar o Espírito Santo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E ele diz assim no versículo 15: eu conheço as tuas obras,
que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, aqui estamos em outra passagem que vai ir de encontro de uma forma dura às seitas religiosas. Porque nós temos definindo aqui 3 grupos. O grupo quente, o grupo frio e o grupo morno. Poderíamos dizer, não é bem assim, porque as águas termais ali de Laodiceia, toda essa história tem todo um contexto histórico, mas poderíamos dizer que o quente é aquele que está vivendo a palavra de Deus, o frio é aquele que não conhece nada da palavra de Deus, e o morno é aquele que diz que é de Deus, mas não é de Deus. Meus irmãos, que coisa triste. Há cristãos que estão dando ânsia de vômitos em Cristo. A instituição, a liderança daquela instituição e de outras mais estão dando ânsia de vômito em Jesus. Isso é muito triste. Pensar que o meu Salvador está com repulsa de mim era algo para nos colocar com muito temor, mas infelizmente acham que podem enganar Deus. Mas o Senhor conhece a temperatura, porque pode enganar ao homem, pode enganar milhares ou milhões de adeptos, pode, mas não vai enganar o Espírito Santo. Ele conhece verdadeiramente a temperatura que você vive espiritualmente. Você é de Deus? Você é de Deus. Se você não é de Deus, o Senhor está operando para alcançar. Foi assim no ministério de Jesus. Nós vemos isso com muita clareza no ministério de Jesus. Ele abraçou os pecadores de uma maneira tremenda, mas ele rejeitou os religiosos, não porque ele não os amava, porque os religiosos são duros de coração, gostam de viver de aparências. Então, o Senhor está dizendo, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Continuando o versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Meus irmãos, recentemente, e nós temos visto isso com muita clareza, mas recentemente o líder da ICM disse abertamente, nós possuímos 2 bilhões de patrimônio e não precisamos de ninguém. O dia que eu ouvi aquela frase foi quando começou a me despertar essa ligação com a igreja de Laodiceia, com a igreja ICM, com aquela seita com a qual fiz parte. Porque realmente, meus irmãos, as instituições religiosas estão milionárias. O dinheiro dos dízimos e das ofertas criou grandes impérios. Não é só a ICM, realmente o presidente ali está com razão. Eles têm um império religioso nas mãos, tem muito dinheiro e ninguém vai tirar isso deles, ninguém. Porque o próprio Senhor Jesus não disse aqui que ia tirar deles. Só que esse é o olhar humano, eles estão dizendo, nós somos ricos. Então nós estamos vendo isso com clareza, que as seitas religiosas, as instituições religiosas são poderosas, elas elegem deputados, elas elegem os governadores, elas elegem um presidente, elas fazem o que quiser, elas têm poder político, elas têm poder econômico para fazer o que quiser, calam a boca de qualquer um, porque são milhões e milhões entrando todos os dias, e mesmo a Bíblia mostrando que o dízimo é uma doutrina do Velho Testamento, do judaísmo, dos judeus, as pessoas continuam colando e dizendo, achando que podem negociar com Deus, dando dízimo, e cada vez mais elas estão dizendo, batendo no peito, nós somos ricas, eu sou rico, nós temos tudo, nós não precisamos de ninguém. É clara a igreja de Laodiceia. Outra coisa, e o Senhor olha para essa igreja e fala, olha, você está dizendo que é rica, você está dizendo que tem tudo, mas olha como que eu vejo vocês. Vocês estão se apresentando como uma igreja viva, como uma igreja remanescente, como uma igreja poderosa, como uma igreja que não precisa de ninguém, como uma igreja fiel, como a obra perfeita, como a igreja remanescente. Vocês estão se apresentando como isso, mas olha como eu estou vendo vocês. E o Senhor então olha para ela. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, misericórdia. Primeiro, desgraçado. Ah, Jesus. Meus irmãos, o que salva o homem, ou nós somos salvos pela graça de Cristo. E o Senhor está olhando para essa instituição e está dizendo, desgraçada.
Vocês não têm a graça de Cristo, a graça salvadora. Por quê? Porque não tem como o Espírito de Deus que derrama a graça de Cristo sobre nós operar no meio de mentiras. Tudo que se sai da boca dessas pessoas são mentiras, são enganos. Quando nós descobrimos que as doutrinas emergiram, cópias de livros de internet, nós ficamos apavorados, assustados, porque nós estávamos inseridos ali, minha esposa, minha vida, meus filhos, minha família. Nós ficamos apavorados, mas o Senhor está dizendo, é desgraçada, a graça de Cristo não pode operar no meio da mentira, do engano. Meus irmãos, a grande verdade é que é como um sepulcro caiado, por fora, aparência de obra perfeita, tão organizada, povo decente, bonito, culto, uma ordem, mas por dentro está podre de engano e de mentira. É a igreja de Laodiceia, que coisa horrível, onde está a graça de Cristo? Não tem, porque para ser salvo você tem que ser parte da instituição. Já nega-se claramente, já divide-se claramente a graça de Cristo. Mas o Senhor está dizendo, você está dizendo que é a única, e eu estou dizendo, você é uma desgraçada, você não tem nada. E ele diz, miserável e pobre. É mais do que pobre. Enquanto você está dizendo que é rica, eu estou dizendo você é pobre. Você é uma miserável. Qual a diferença dos dois, meus irmãos? Porque o pobre é aquele que tem pouco, mas vive com seus recursos. E o miserável é aquele que não tem nada e vive da miséria. Instituições como a ICM estão vivendo da miséria dos outros. Porque Jesus disse aos fariseus, vocês não entram no céu e não deixam Deus, os outros entrarem. Amados, quando nós fazemos um trabalho, e eu peço a você que tem acompanhado o nosso trabalho, que nos dê esse apoio, que ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Meus irmãos, nós não estamos brincando aqui de youtuber. Nós estamos falando, meus irmãos, uma coisa que é muito séria. Nós estamos preocupados porque há um grupo de pessoas que está vivendo dentro de uma instituição que está dizendo, eu sou rica, e o Senhor está dizendo, olhando para ela, você é uma miserável. Porque está vivendo da miséria, do engano de outras pessoas. Porque quando ela bate no peito e se apresenta como que eu sou rica, eu tenho tudo, as pessoas estão acreditando e estão caminhando para a condenação. Meus irmãos, muitas pessoas estão se perdendo dentro dessas seitas religiosas. Sabe por quê? Porque elas ficam vaidosas, elas param de olhar para Cristo, elas param de crer e confiar na graça de Cristo para confiar naquilo que seus líderes estão falando. Eu vejo pessoas defendendo, mesmo mostrando as provas que a doutrina de Cantares foi copiada de um livro, que o clamor pelo sangue de Jesus foi copiado de um livro, que a mensagem quinta medida que era transmitida como revelação de Deus foi tirada da internet. Mesmo mostrando isso, a pessoa tampa os olhos e fala, não, essa pode até ser, mas a outra não. Que isso, meus irmãos, é a miséria espiritual que tomou conta do coração das pessoas. Mas o Senhor está falando. Por isso que eu peço a você, nós precisamos levar essa mensagem a mais pessoas. Nós temos que ter coragem de proclamar. Eu não estou dizendo levar o vídeo meu, se você não quer levar, não tem problema. Mas fale, não tenha medo. Replique o que você tem ouvido de alguma forma, ou encaminhe esse vídeo para alguém. Faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Eu sou pobre porque ela fala que é rica, mas ela é pobre, ela não tem nada. Agora isso aqui é triste, meus irmãos, é cega. Sabe qual é o grande lema da Igreja Cristã Maranata? Nós temos revelação, nós estamos enxergando além da letra. É uma lástima. Porque ela está dizendo, nós estamos vendo mais do que todos os outros. Mas Jesus está olhando para ela dizendo, você é cega. Como que pode, irmãos? Ontem eu recebi um testemunho. Essa semana teve um evento lá no Nordeste. E eles fizeram lá uma programação para sair para a rua fora evangelizando. E o Senhor revelou até as ruas que ia andar. Quando foram entrar na rua que o Senhor tinha revelado. Olha bem, irmãos, a coisa passou dos limites, a coisa virou uma chacota, a coisa virou brincadeira. E as pessoas estão olhando isso achando normal. Eu sei porque eu vi isso acontecer e não, eu via, mas não, eu não sei, é uma coisa doentia, é uma lavagem cerebral, é uma coisa nojenta, doentia, que a gente não consegue falar, pô, que isso?
E o Senhor revelou para entrar na tal rua. Quando foram entrar na tal rua, era uma contramão. Não podia entrar os carros. Que Deus miserento é esse, hein? Que Deus chulo é esse? Que Deus miserável, que não sabe nem as leis de trânsito. Um outro testemunho que aconteceu, meus irmãos, houve um evento, ia ser um evento ao ar livre, eles estavam orando, era época de chuva, estavam preocupados, no dia está chovendo, e foram orar, vão orar que Deus vai abençoar, porque Deus vai repreender as dificuldades, e o Espírito Santo vai operar uma bênção. Aí uma visão que no dia o tempo ia estar extraordinário, o tempo ia estar limpo, e centenas de pessoas iam participar do evento, e havia uma conversão, ia ser um marco naquela região do que ia acontecer ali. Oh, aleluia, Deus operou, vai operar. No dia do evento, maiu água, choveu muita coisa, como diz aqui o mineiro, maiu água, que nem o evento não deu para realizar. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de um dom, irmãos, que um irmãozinho, às vezes, na sua simplicidade, entregou para outro lá. Nós estamos falando de pastores reunidos, consultando ao Senhor, essa balela, essa mentira, está cego, e as pessoas estão vendo isso, estão achando que é brincadeira, irmãos. As pessoas estão cegas, é uma instituição cega, ela está dizendo, nós estamos vendo além do que os outros estão vendo, mas na verdade não estão vendo nada, estão cegas. Eu me lembro aqui na cidade a qual eu moro, houve uma situação há muito tempo atrás, até esse rapaz é irmão de um pastor de lá hoje, e a mãe desse irmão, eu não estou citando o nome, mas a mãe desse irmão, ela ficou muito doente, e ele era muito fiel ali, e orando, ele pedindo oração, e começou a ter sinais, supostos dons, que a irmã ia ser curada do dom. E ele apegou-se naquilo, porque afinal ele estava ali, uma instituição séria, e ele cria que os pastores que estavam ali, os irmãos que estavam ali, eram pessoas de Deus. Mas a irmã morreu, e ele deixou a instituição, foi para uma igreja tradicional, e ele até hoje é lembrado ali com muita crítica, porque ele não entendeu, porque Deus estava curando a alma da irmã. Balela, meus irmãos, balela. São sinais fraudulentos para enganar as pessoas. Glória a Deus que esse irmão abriu os olhos, porque a maioria não vai abrir os olhos, a maioria vai entender, não, porque Deus, nós entendemos errado. Meus irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus mostra, cumpre. Eu tenho um grupo que caminha comigo, eu sempre falo com eles, irmãos, eu creio nos dons. Se você teve um dom, mas você tem certeza que é de Deus, você pode entregar. Aí alguém pergunta, mas como que eu vou ter certeza que é de Deus? Vai cumprir. Agora, meninice, vamos parar com isso, irmãos. Agora nós estamos vendo uma instituição que está dizendo, nós enxergamos mais que todos. E o Senhor está olhando para ela, é cega. E o terceiro fala, nu. Só nós temos, estão dizendo, nós estamos vestidos com algo especial, só nós temos revelação, só a igreja que tem revelação vai ser arrebatada, só nós temos, toda seita religiosa ela fala, só nós temos. A adventista do sétimo dia ela prega abertamente, só nós somos a igreja fiel, a outra e vai, toda seita religiosa tem uma ideologia maligna de falar, só nós temos, nós estamos vestindo com a roupa que ninguém tem. Aí Jesus está olhando para ela e dizendo, você está nua. É isso mesmo, não está vestida, está nu. Mas o Senhor tem um amor pelas pessoas, por isso que eu estou dizendo, irmãos, com muita tranquilidade, com muita paz de espírito, eu tenho falado sobre isso, sabe, com muito zelo, com muito amor pelas almas que estão lá, porque há um amor do Senhor muito grande pelas almas que estão ali, irmãos. Ele olha para essa instituição e fala assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade, porque a sua riqueza de poder político, financeiro, isso não vale nada, isso é uma miséria. Que compre roupas brancas, para que vistas a salvação. E esse comprar aqui, meus irmãos, veja bem, esse comprar aqui, porque há um preço que foi pago. A graça de Cristo, ela teve um preço, não é para nós, mas o preço é de Cristo. E comprar essas vestes simboliza renunciar esse poderio religioso. Isso é um preço que tem que pagar.
Por que os fariseus não aceitaram Jesus? Por que os fariseus rejeitaram que Jesus era o Messias? Porque eles não queriam abrir mão do império religioso que eles viviam. E Jesus estava ali mostrando que aquilo ali não valia nada. É a mesma situação de hoje. Há um preço: renunciar esse poder, essa glória, esse título de igreja, de obra fiel. Eu fiz um vídeo há pouco tempo que os pastores da ICM deveriam ir ao público e pedir perdão aos irmãos e reconhecer que pecaram, que erraram, porque talvez ainda haja esperança. Algumas pessoas meu Deus, o que você está falando? Uma asneira? Não, está aqui na palavra. Compra as vestes brancas, paga o preço, renuncia, dizem, confessam que mentiram, que copiaram de internet as mensagens. Porque talvez ainda haja esperança, porque é um conselho do Senhor. Porque para que não apareça a vergonha da tua nudez. Ah, meu Deus! Para muitos, para mim, para minha família e para milhares de pessoas que já estão em contato conosco. Só no meu canal tem mais de 5 mil inscritos, nós estamos com 11 mil inscritos, mais de 5 mil são ex-semitas. Para esses, a vergonha da sua nudez já apareceu, caiu as escamas, nós estamos vendo a verdade, essa podridão do engano que tá no presbitério, que está na mão desses homens, da mentira. Já caiu a nudez. E outras instituições, as pessoas que estão saindo estão vendo a nudez, essa podridão escondida atrás de homens de Deus, de homens santos. Estamos vendo a vossa nudez, vocês não têm nada. Mas o Senhor está dizendo, compra, para que não haja vergonha, a vossa vergonha, porque é muito melhor nós vermos a vossa vergonha e haver arrependimento do que vai ser naquele dia, quando o Senhor vai olhar e vai dizer, eu não vos conheço. Ah, meu Deus, hoje há oportunidade, mas naquele dia não haverá. Quantas almas se perdendo pelo engano de homens. Ah, Senhor, eu não sei como será, eu não sei até onde vai a misericórdia do Senhor com essas pessoas que não querem enxergar a verdade, porque seguem homens que estão com a mente cauterizada pelo poder, pelo engano. Que aparência de homens de Deus, sentam numa mesa que parecem que estão realmente ali o conselho de anjos, não passa de falsos profetas. Que engano, meu Deus. E o Senhor olha para eles e continua dizendo, que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Vocês estão cegos. Meus olhos foram abertos. Eu passei desse colírio. Esse colírio se chama verdade. Contra a verdade não tem argumentos. Jesus é a verdade. A verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, dói. A verdade às vezes nos machuca, nos rasga, mas depois você passa a ver. Eu me lembro quando a história da quinta medida, quando começou a abrir meus olhos com mais clareza que o que vinha do presbitério não era revelação. Meu Deus, aqui foi um choque. Eu escrevi uma carta para o conselho presbiteral, o conselho de doutrina. Eu procurei o meu coordenador superior, desesperado, porque, meu Deus, talvez um homem está fazendo estrago. Não, poderia ser um homem, mas os outros estavam todos de acordo. Quando eu procurei meu coordenador para conversar, ele falou, não, Zé, não preocupa, mesmo que o Espírito que opera lá não é de Deus, mas aqui é o de Deus. Como é que o Espírito de Deus pode operar aqui, no meio do engano? Ele próprio confessou que não tinha argumento, não tem argumento para alguém virar para mim e dizer, não, aquela mensagem foi revelação de Deus. Como? Que Deus ia copiar uma mensagem esotérica para trazer para uma obra que não mistura nem com os evangélicos das outras instituições, vai misturar com o esoterismo? Abre os olhos, meus irmãos. Que coisa doentia, não querer ver a verdade. A verdade é um colírio, vai doer, vai queimar na hora de passar, mas vai abrir os olhos, vai arrancar esse fardo religioso que está sobre a vossa vida. E o Senhor fala, porque eu repreendo, versículo 19, eu repreendo e castigo todos quanto amo. O Senhor ama vocês. Estou falando agora para quem está lá. Ama.
Mas ele está falando: sê zeloso e arrependa-te. Ele não está dizendo: eu amo vocês, pode ficar do jeito que está. Meus irmãos, religioso da ânsia de vômito em Cristo, porque eles não aceitam a verdade de Deus, eles só aceitam a verdade deles. Todo religioso só aceita a sua verdade, ele não aceita a verdade de ninguém. Não é a verdade de Cristo que prevalece. A prova que não é, que eles mesmos falam: não está na Bíblia, mas Deus revelou. A única verdade que prevalece para seitas religiosas é a deles. Cada um tem uma. Já perceberam que toda seita religiosa bate no peito e fala: só nós somos a igreja fiel? Já perceberam isso? Todas elas. A ICM fala isso quando ela fala da revelação, a Adventista fala quando ela é a igreja remanescente, os Mormons falam isso, os Testemunhos de Jeová falam isso, o Tabernáculo da Fé fala isso, a CCB fala isso, todas falam: nós. É uma briga, vai ser uma briga de espada para entrar no céu. Qual vai ser a primeira? Meus irmãos, será que as pessoas não estão vendo essa miséria herética? Mas o Senhor está dizendo: eu amo, mas arrependa-te. Eu arrependi, eu confessei publicamente dos meus enganos. Acho que foi fácil eu admitir que 22 anos da minha vida eu estava seguindo um falso profeta, irmãos. Os irmãos pensam que é fácil admitir: meu Deus, eu estava sendo a boca de um falso profeta. Mas eu tenho que admitir, eu vou fazer o quê? Porque o Senhor estava falando: arrependa-te, eu arrependi. Arrependo todos os dias. Mas sei que a graça de Cristo está me alcançando. Por isso que eu não posso parar, irmãos. Doa em quem doer, eu não posso parar. Agora, meus irmãos, uma das passagens mais tristes. E eu duvido, irmãos, que eu estou preocupado à toa. Porque diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Quem bate na porta está do lado de fora. Jesus não está lá. É aí que às vezes eu paro a reflexão e fico pensando: Senhor, será que eu estou sendo muito radical? Será que eu estou sendo muito... não sei, mas está aqui, eu estou do lado de fora. Eu estou batendo. As pessoas não estão abrindo para Jesus entrar, porque não tem lugar para Jesus no meio da vaidade, não tem lugar para Jesus no meio da mentira, no meio do engano, no meio da arrogância, da soberba. Não tem. Jesus não é um general guerreiro que... não. Jesus é aquele que ensinou uma vida de humildade, de renúncia. Não há lugar para Jesus dentro da seita, porque a soberba tomou conta. A glória é da instituição, não é de Cristo. A glória ali é da instituição. A glória são dos líderes que estão sendo venerados como ungidos de Deus. Não toque nos ungidos de Deus. Não há lugar. Jesus está do lado de fora batendo. Agora eu pergunto a você que ouve esse vídeo, comenta aí no vídeo: se Jesus está do lado de fora, aonde está a igreja de Cristo? Está do lado de dentro, ouvindo Jesus bater na porta e não entrando? Ou está do lado de fora? Eu faço essa reflexão com você aqui agora. Isso é muito sério, meus irmãos. Quando a gente levanta-se contra o sistema religioso, porque é uma luta desigual, falar desse poderio que está aí, que tem séculos, e alguém começa a dizer: está errado, a palavra de Deus não ensina assim. Não, você que está descobrindo, você acha que você descobriu a roda? Não, eu estou dizendo que é um sistema que está corrompido. A ICM é mais uma que está no meio desse glamour religioso. Mas Jesus do lado de fora. Isso é preocupante, porque ele está batendo na porta, mas não há lugar lá dentro. Aí ele diz assim, olha bem, ele está falando para uma igreja, certo? Mas ele fala: se abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Oh, glória! Porque a instituição não vai abrir a porta. Sabe quem abre a porta? Os que estão abrindo os olhos, os que estão arrependendo
está abrindo a porta para Jesus entrar de verdade. Porque Jesus não é uma religião. O cristianismo, meus irmãos, não é a igreja de Cristo. Nunca foi. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala cristianismo fracassado. A igreja que nunca foi de Cristo. A igreja de Cristo é invisível. São pessoas transformadas. São pessoas que você olha para a vida dela e vê fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. E eu termino aqui, irmãos, porque o Senhor dá uma promessa para quem vencer. Mas eu termino aqui dizendo, onde está Jesus nessas instituições, do lado de fora? E você vai ficar lá dentro? Pode doer, meu irmão, doa em quem doer. Se ofenda quem quiser se ofender. Mas Jesus está do lado de fora. Não adianta. E não é o irmão Ziel que está dizendo, é a palavra. Está aqui claro como 2 mais 2. Quem esteve dentro de lá e dentro de outras... Eu tenho contato com a irmã que foi testemunha de Jeová. E ela conta que é a mesma coisa. É a mesma situação. Eu tenho outro irmão que é adventista do 7º dia. É a mesma situação. Eu não tenho contato ainda com Mormon, com ex-Mormon e com ex... eu tenho um ex-CCB também. Eu não tenho contato com Mormon e com... como é que chama aquele... Tabernáculo. O resto eu tenho contato com pessoas. É o mesmo modus operandi. Jesus está do lado. Ai, mas que coisa mais linda. O louvor. Eu chego a arrepiar. Quem vai no show do Michael Jackson também arrepiava, que chegava a chorar. Quando Justin Bieber, né, esse cantor, esse jovem, era jovem ainda, veio no Brasil, tinha pessoas que estavam um mês na fila e o repórter entrevistando antes do evento, choravam, porque eu tô aqui, que eu vou ficar bem pertinho. Então é o Espírito Santo que operava lá porque tem emoção. As pessoas não sabem diferenciar espiritual de emoção, espiritual de emocional. As pessoas estão vivendo de emoções. A pessoa lê na Bíblia Jesus falando assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele não sente nada. Aí vai um mentiroso lá na frente e fala: o Senhor me mostrou. Aí já começa a querer aparecer. O Senhor me mostrou ao grande homem de Deus, ao profeta. O Senhor me mostrou que ele estava aqui na pessoa, era um rio de águas vivas. Aí, Jesus está aqui. Mas o Senhor falou na palavra e você não creu, você não sentiu nada. Agora porque alguém está falando na frente, aparecendo que é homem de Deus, você, meus irmãos, a miséria espiritual tomou conta. Essa é a igreja de Laodiceia. Essa é a situação da ICM, das outras seitas religiosas, irmãos. Uma miséria. E outras mais estão por aí que a gente não conhece, a gente cita aquelas que a gente conhece. Vamos, meus irmãos, me ajuda a levar essa mensagem. Me ajuda em oração por aqueles que nós amamos que estão lá, nossos familiares. Ajuda. Ajuda, meus irmãos. Aperta o sininho das notificações, você que já escreveu e não apertou. Ajuda aí. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Comente no canal. É uma das formas de você ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E junto, irmão, nós vamos alcançar vidas, almas para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.